O vídeo anterior foi a trajetória do Demolidor dentro do universo cinematográfico da Marvel até os eventos anteriores à nova série Demolidor Renascido. E eu gostei tanto de fazer aquele vídeo que eu decidi fazer um vídeo parecido com o principal antagonista dessa série. Sim, o vídeo anterior foi a história do Demolidor e esse vídeo é a história completa do Rei do Crime, o Wilson Fisk, o atual prefeito de Nova York. Vamos contar nesse vídeo a trajetória completa desse personagem dentro da narrativa do universo cinematográfico da Marvel. Desde lá atrás, nas séries da Netflix, que agora é a saga dos Defensores, até as produções mais atuais, pouco tempo antes do início de Demolidor Renascido. Fala guerreiros e guerreiras, tudo beleza galera? Aqui é o Z, trazendo para vocês mais um vídeo e, como eu já falei na introdução, esse vídeo aqui é a história completa do Rei do Crime dentro do universo cinematográfico da Marvel. A trajetória completa no mesmo formato do vídeo anterior que eu fiz sobre o Demolidor. Vou contar aqui as origens em ordem cronológica, todos os eventos em todas as produções do universo cinematográfico da Marvel que ele participa. Isso desde as primeiras aparições dele lá nas séries da Netflix, que agora é a saga dos Defensores, né? Mais especificamente as 3 temporadas da série original do Demolidor e também outras produções que ele participou mais recentemente, inclusive com uma participação até maior que a do próprio Demolidor. Eu tô falando, é claro, da série do Gavião Arqueiro e da série da Echo. Então, eu não vou demorar muito aqui. Se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações, dá um like para ajudar, me ajude a aquecer ainda mais e, aliás, muito obrigado, finalmente esse canal chegou à meta de 1000 inscritos, então agora a meta é 2000. Será que a gente vai chegar lá mais rápido do que chegamos aos 1000 inscritos? Você está vendo que eu estou me esforçando aqui para aumentar a frequência dos vídeos aqui do canal, né? Então, me ajuda aí. Se você não for inscrito, se inscreve no canal aí, beleza? E se você estiver vendo esse vídeo pelo celular, dá um hype aí que ajuda ainda mais. E é claro, me acompanha nos meus outros projetos, eu tenho o canal Z Games, que é o meu canal principal, focado 100% em games. Então, já falei demais aqui, bora falar do Rei do Crime. Wilson Fisk nasceu na década de 1960. Sendo filho de Bill Fisk e Marlene Vistain. Até o início da sua adolescência, Wilson teve uma infância difícil, tendo um pai abusivo que desdenhava dele e batia na esposa. Wilson tinha medo do pai, mas ao mesmo tempo ele o respeitava, desenvolvendo uma visão distorcida do que era um homem de família. Mas tudo mudou quando, aos 12 anos de idade, Wilson ficou cansado de ouvir a sua mãe sofrendo pelas mãos dele. Sendo assim, Wilson pegou um martelo e matou o próprio pai, batendo nele repetidas vezes. Esse evento marcaria o psicológico de Wilson Fisk pelo resto da sua vida. Após esses eventos, Wilson Fisk iria crescer, amadurecer e estudar, se tornando um grande homem de negócios. E meio que espelhando a natureza violenta que herdou do pai, ele logo se viu chefiando a sua própria organização criminosa. Alguns anos depois, a influência de Fisk no crime organizado já era bastante alta. Um dia, ele conheceria William Lopes, líder de uma gangue de Nova York conhecida como a Gangue do Agasalho. William queria fazer a Gangue do Agasalho crescer em influência, então deu um jeito de se aproximar de Fisk. Fisk então decidiu aceitar a aliança, fazendo da Gangue do Agasalho um dos braços da sua organização. Nesse período, ele também conheceria a filha de William, a jovem surda chamada Maya Lopes. Fisk desenvolveria um afeto quase paterno por Maya, sendo considerado praticamente seu padrinho. E por conta disso, Fisk com frequência passava tempo com a menina, buscando ela na escola, passeando com ela, entre outras atividades. Um dia, Fisk levou Maya para tomar sorvete e o vendedor foi extremamente escroto com ela. Isso despertou a fúria de Fisk, que simplesmente espancou o homem. Porém, para surpresa de Fisk, Maya presenciou tudo, mas não teve medo e até ajudou o tio a bater no cara. Fisk então percebeu que Maya tinha uma natureza violenta parecida com ele, decidindo então apadrinhar ela oficialmente. As atividades criminosas de Wilson Fisk sempre foram as mais discretas possíveis, não deixando margem para relacionar ele a nenhuma atividade legal. Entre suas atividades estava a de agiotagem. Obviamente, com esse tipo de serviço, muitas pessoas acabaram devendo dinheiro para Wilson Fisk. Entre elas estava um homem chamado Derek Bishop. Nesse meio tempo, ocorreria a Batalha de Nova York, onde os Vingadores se reuniram pela primeira vez impedindo uma invasão alienígena feita pela raça dos Chitauris e liderada por Loki. A batalha terminou na vitória dos Vingadores, mas mesmo com a invasão alienígena impedida, a cidade de Nova York ficou bem danificada, sendo parcialmente destruída e tendo muitas vítimas. E claro, negócios foram prejudicados, inclusive os negócios ilegais de Wilson Fisk. Por conta disso, Fisk perdeu muitas das suas conexões e teve muitos prejuízos financeiros
financeiros. Ele precisou reconstruir e reestruturar muita coisa dentro da sua própria organização. Entre elas estava a dívida de Derek Bishop, que morreu durante os conflitos entre os Vingadores e os alienígenas. Sendo assim, ele foi até a esposa, agora viúva, do Derek, chamada Eleanor Bishop. E como Eleanor não teria como pagar essa dívida naquele momento, Fisk oferece que ela trabalhasse para ele até que a dívida fosse paga, o que poderia levar anos. Apesar da situação parecer extremamente complicada, Fisk viu nisso uma oportunidade de prosperar. Sendo assim, ele fundou uma empresa chamada Union Allied Construction, que trabalharia na reconstrução de Nova York. Isso resultaria em contratos com organizações governamentais e, consequentemente, contatos com pessoas importantes de vários setores diferentes do governo. E além desse crescimento de influência, ele também usaria essa nova empresa como fachada para realizar suas atividades ilícitas e lavagem de dinheiro. Seu plano nisso tudo, além de crescer ainda mais em influência, era reconstruir Nova York de uma forma que ele conseguisse controlar a cidade. Em paralelo a tudo isso, Fisk continuaria a crescer dentro do submundo criminoso de Nova York, assumindo o comando de diversas gangues e tomando o território de outras que não eram leais a ele. Enquanto isso, as atividades da Union Allied Construction tomariam grandes proporções, o que levou Fisk a recrutar alguns aliados para ajudá-lo na administração dessa nova operação. Esses novos aliados seriam o financista corrupto Leland Owsley, os irmãos Vladimir e Anatoly Ranskahov da máfia russa e 2 representantes do Tentáculo, Nobu Yoshioka e Madame Gal. Juntos, essa nova aliança realizaria suas próprias atividades ilícitas, enquanto os lucros eram somados e divididos aos da Union Allied Construction. Tudo isso sob a supervisão e liderança de Wilson Fisk. As coisas começam a mudar quando uma funcionária da Union Allied Construction, Karen Page, acabou acidentalmente descobrindo sobre a lavagem de dinheiro, levando os corruptos a caçá-la. Eles tentam incriminá-la de assassinato, mas Karen acaba recebendo a ajuda dos advogados Matt Murdock e Fog Nelson. Pouco tempo depois, uma segunda tentativa de assassinato a Karen foi impedida por um novo vigilante. E assim, tanto o vigilante como Karen e os advogados começam a investigar as ações da Union Allied Construction. Enquanto isso, Wilson Fisk conheceria Vanessa Mariana, e eles começam um relacionamento que acaba distraindo Fisk das atividades da sua organização. Mesmo assim, ele acaba se vendo obrigado a lidar com a situação envolvendo o novo vigilante, que logo descobre sobre ele e se torna o seu inimigo declarado. Conforme os confrontos contra o vigilante continuam, pouco a pouco, os aliados de Fisk começam a ser abatidos. O próprio Fisk mata Anatoly Ranskahov depois que ele interrompeu o encontro dele com a Vanessa. Fisk tentou fazer parecer que quem matou o Anatoly foi o vigilante, mas Vladimir logo ligou a morte do irmão ao Fisk, fazendo a máfia russa se voltar contra ele e desfazer a aliança. Nobu Yoshioka é morto em um duelo contra o vigilante. Pouco tempo depois, ocorre um atentado contra a vida de Vanessa e mais pra frente Fisk descobriu que ele foi orquestrado por Leland Owsley, que acreditava que Vanessa estava amolecendo Fisk. Sendo assim, Fisk mata Owsley. E enquanto tudo isso acontecia, Matt Murdock, Fog Nelson e Karen Page continuaram a cavar mais fundo sobre o passado de Fisk, conhecendo a própria mãe dele, Marlene Vistain, que revela que Fisk matou o seu próprio pai. O jornalista Ben Urich, aliado de Karen e dos advogados, é impedido de publicar essa história no jornal, então publica no seu próprio blog. E como resultado, Fisk vai até Urich e o mata. Porém, Murdock e os outros conseguiram convencer um dos vários policiais corruptos que trabalhavam para Fisk a confessar todas as atividades criminosas dele. Sendo assim, o próprio FBI começa a caçar Fisk e todos os seus associados. Percebendo isso, Fisk vê que não pode conseguir escapar dessa vez, então providencia que Vanessa fosse retirada da cidade e posteriormente do país. Fisk é preso, mas ainda tinha alguns corruptos em sua folha de pagamento e tenta fugir. Mas nesse meio tempo, o vigilante conseguiu um aliado, um antigo armeiro que trabalhava para o Fisk chamado Melvin Potter, que concordou em se aliar ao vigilante e assim criar um novo traje para ele. Usando esse novo traje, o vigilante enfrenta Fisk e o impede de escapar, derrotando ele e assim permitindo que Wilson Fisk fosse finalmente preso. Após a prisão de Fisk, o vigilante ficaria conhecido como Demolidor. Na prisão, Fisk fica na dele enquanto seu advogado, Benjamin Donovan, busca brechas na justiça para libertá-lo. Mas enquanto encarcerado, Fisk se vê diante de um novo adversário, o traficante Dutton, que tinha praticamente toda a prisão sob o seu controle. Dutton comandava uma rede de tráfico que circulava até mesmo dentro da própria prisão, o que fazia ele se considerar o rei do crime. E Dutton, sabendo dos feitos de Fisk em Nova York, alerta ele a não tentar tomar o seu trono, senão ele seria morto.
Obviamente que Fisk decidiu fazer justamente isso, tomar o controle da prisão de Dutton. Para isso, ele usou os poucos recursos ainda em sua disposição para conseguir a lealdade de alguns poucos presidiários, assim como subornar alguns guardas corruptos. Ele agora planejava encontrar uma forma de adentrar na cela de Dutton e matá-lo, e foi aí que ele ficou sabendo do Justiceiro. Trata-se de um novo vigilante que naquele momento estava em julgamento, acusado de assassinar diversos criminosos, incluindo membros de grandes facções como a máfia irlandesa, o cartel mexicano e a gangue Dogs of Hell. Fisk viu nisso uma oportunidade e pesquisou a respeito do Justiceiro, descobrindo que ele é Frank Castle e sobre a sua família que foi assassinada em um tiroteio de gangues. Como Dutton tem muitos contatos entre as facções criminosas, Fisk decidiu traçar qualquer ligação entre Dutton e o tiroteio que matou a família Castle. Confirmando que ele teve um envolvimento meio que indireto no ocorrido, Fisk mexeu uns pauzinhos para recrutar o Justiceiro. Ele providenciou que Castle recebesse um recado dizendo que ele receberia ajuda para descobrir os responsáveis pela morte da sua família se ele se declarasse culpado e se deixasse ser preso. Sendo assim, Castle faz justamente isso e é levado para a prisão da Ilha Riker, onde Fisk estava encarcerado. Fisk vai até Castle, revelando sobre Dutton e da relação dele com as gangues envolvidas no tiroteio que matou a família Castle. Ele oferece ajuda a Castle para se aproximar de Dutton em troca do Justiceiro matá-lo. Apesar de relutante, pois ele estaria ajudando Fisk a fazer isso, Castle aceitou. Sendo assim, Fisk e os seus subordinados conseguem limpar a área tempo suficiente para o Castle invadir a cela de Dutton e enfrentá-lo, e conseguir tirar todas as informações que precisava sobre a noite do tiroteio. E assim, o Justiceiro mata Dutton. Com o seu principal objetivo concluído, Fisk trai Castle, o prendendo no corredor da prisão para que os subordinados de Dutton descubram sobre a morte dele e atacassem o Justiceiro. A ideia era que o Justiceiro fosse morto pelos detentos, mas para surpresa de Fisk, Frank Castle é muito forte e ele conseguiu matar todos os criminosos que o atacaram. Sendo assim, Fisk tem outro plano. Ele decide ajudar o Justiceiro a escapar, acreditando que a sua campanha contra o crime seria benéfica para ele, pois quando Fisk saísse da prisão, teria menos concorrência no crime organizado. O Justiceiro aceitou a ajuda, sendo libertado, mas prometendo que, quando Fisk sair, ele iria atrás dele. Já Fisk, agora sem Dutton o atrapalhando, toma completamente o controle da prisão, se tornando o rei do crime. Pouco tempo depois, Fisk recebe uma visita inusitada de Matt Murdock, que ao descobrir sobre a fuga do Justiceiro, suspeitava que Fisk tinha algum envolvimento nisso. Fisk, a princípio, negou qualquer envolvimento, mas as coisas mudam quando Murdock ameaça usar a lei para manter Vanessa fora dos Estados Unidos, o que faria Fisk nunca mais vê-la. Fisk fica furioso, se solta e parte para cima de Murdock, que fica surpreso pelos guardas não fazerem nada a respeito. Fisk então revela que tomou o controle da prisão e teve sim envolvimento na fuga de Frank Castle, mas alega que isso é a menor das preocupações de Murdock naquele momento, porque Fisk promete que, assim que ele sair da prisão, ele iria acabar com as vidas daqueles que o colocaram lá. Ou seja, ele vai atrás do escritório de advocacia Nelson e Murdock. Matt Murdock saiu da prisão ferido e preocupado com esse inevitável futuro confronto. Desde que foi preso, Fisk tem recebido visitas de agentes do FBI, que queriam que ele revelasse segredos sobre as outras facções criminosas. Mas Fisk sempre recusava ajudar, até que ele descobriu que o FBI pretendia associar Vanessa aos seus crimes, o que a impediria de voltar aos Estados Unidos. Sendo assim, Fisk formula um plano. Ele decide ajudar o FBI, revelando segredos de outras facções, o que permitiu o FBI prender vários membros de organizações criminosas que Fisk era associado. Fisk fez isso para garantir que Vanessa seja mantida fora dos seus negócios. Mas claro que, como Fisk traiu as outras gangues, ele se tornou alvo de outros criminosos, inclusive dentro da prisão. E quando um atentado contra sua vida aconteceu, Fisk convenceu o FBI a levar ele para fora e prendê-lo em um apartamento usado para proteção de presidiários importantes. Fisk então é levado para lá, mas é aí que ele começa a pôr o seu verdadeiro plano em prática. Enquanto ele ajudava o FBI, Fisk mexeu uns pauzinhos para que todos os agentes do FBI de Nova York ficassem sob o seu comando, seja ameaçando famílias, esvaziando contas bancárias, entre outras artimanhas. Até mesmo o atentado contra a sua vida na prisão foi orquestrado por ele, já que todos no presídio, incluindo o próprio diretor da instalação, já estavam na folha de pagamento do rei do crime. Inclusive, o próprio prédio onde Fisk foi enviado pertencia a ele próprio, tendo sido comprado de forma antecipada através de uma empresa fantasma. Enfim, com o tempo, Fisk logo estava manipulando a todos no FBI e entre os agentes, Fisk volta sua atenção a Benjamin Poindexter,
um agente com uma mira impecável, mas com uma saúde mental frágil. E vendo isso, Fisk decide manipular Poindexter para ser o seu assassino pessoal. Ele até mesmo manda matar a mulher que Poindexter amava e fazer parecer que ela o abandonou, para abalar o homem e fazer ele se juntar ao rei do crime. Com Poindexter ao seu lado, Fisk mandou criar uma cópia do uniforme do Demolidor para que Poindexter usasse e assim matar pessoas e fazer parecer que o culpado era o Demolidor. Inclusive, quem produziu esse traje foi o próprio Melvin Potter, que foi obrigado a voltar para o lado do Fisk através de ameaças. Mas claro que o verdadeiro Demolidor logo entraria em ação, assim como Matt Murdock, Fog Nelson e Karen Page. Fisk não se esqueceu da sua vingança e começou a usar a sua influência para arruinar a vida dos três. E no processo, Fisk acaba descobrindo que Matt Murdock era, esse tempo todo, o próprio Demolidor. O nível de manipulação do Fisk se tornou tão alto que ele chegou a conseguir manipular a mídia para fazer parecer que ele era inocente de todas as suas acusações e que os advogados da Nelson e Murdock, assim como o Demolidor, eram os verdadeiros culpados. Conforme ele vai conseguindo limpar o seu nome, Fisk consegue fazer com que Vanessa retorne aos Estados Unidos e eles finalmente se reúnem. E a essa altura do campeonato, Vanessa já sabia de todas as atividades criminosas de Fisk e estava disposta a fazer parte definitivamente dessa vida. Mas claro que não ia ficar assim. O Demolidor e os seus aliados conseguem encontrar uma forma de provar a verdade por trás do rei do crime através do agente não corrupto chamado Ray Nadim. Nadim acaba sendo morto pelos capangas de Fisk, mas consegue divulgar a verdade de forma póstuma, expondo o rei do crime mais uma vez. Além disso, o Demolidor descobriu sobre a morte da amada de Poindexter e revela isso para ele. E como resultado, Poindexter se volta contra Fisk e vai atrás dele. Uma luta de 3 frentes acontece: Rei do Crime contra Poindexter contra o Demolidor. E nessa luta, Fisk consegue derrotar Poindexter quebrando a sua coluna, mas Demolidor acaba vencendo o combate e espancando Fisk violentamente. Mas o Demolidor não consegue matá-lo. Ao invés disso, ele ameaça expor Vanessa para que ela fosse associada aos crimes de Fisk, caso o Rei do Crime movesse qualquer dedo contra Murdock e os seus amigos de novo. Sendo assim, Fisk aceita as condições, sendo preso novamente junto de Vanessa e os agentes do FBI. Vanessa logo é solta, pois como ela não foi oficialmente associada a nenhum crime do marido, ela foi libertada. Mas Fisk permaneceu preso mais uma vez. Pouco tempo depois, o Thanos apareceria, tendo reunido as Joias do Infinito e usado elas para apagar metade da vida de todo o universo. Esses eventos ficariam conhecidos como Blip. Wilson Fisk foi um dos que não foram afetados por esses eventos. E talvez por conta do caos causado pelo Blip na sociedade, Fisk conseguiu encontrar brechas na lei que possibilitaram ele ser novamente libertado da prisão. Livre mais uma vez, Fisk agora buscou reerguer o seu império criminoso. E para isso, ele precisou restabelecer contatos, começar novos empreendimentos e novos esquemas, além de recuperar lealdades antigas e conseguir novos comparsas. E entre os antigos associados que Fisk procurou estava William Lopes e a Gangue do Agasalho. A partir daí, Fisk voltou a ser a principal pessoa e fonte de recursos por trás das ações da gangue, enquanto também cuidava das outras frentes do seu império. E ao voltar a se associar à Gangue do Agasalho, Fisk também voltou a ter contato com a sua considerada afiliada Maya Lopes. No entanto, apesar de ter a sua influência em cima dessa gangue, Fisk percebeu que a lealdade da maioria dos membros dela estava, na verdade, para o William. Ao mesmo tempo, as suas operações criminosas estavam sendo atacadas por um novo vigilante conhecido como Ronin. Apesar disso estar prejudicando a sua nova ascensão, Fisk decidiu usar isso a seu favor. Ele deu ao Ronin pistas das atividades criminosas da Gangue do Agasalho e aonde eles operavam, resultando assim no Ronin atacar o quartel-general da gangue e matar vários dos seus membros, incluindo o próprio William Lopes. Ou seja, o Rei do Crime manipulou Ronin para matar o William e assim ele assumiria totalmente o controle da gangue. Ao perder o seu pai, Maya também se tornou cada vez mais violenta e sedenta por vingança, e Fisk se aproveitou disso para se reaproximar dela. Ele faz de Maya a sua protegida, ensinando ela tudo o que sabe, além de prometer caçar o Ronin e, quando encontrá-lo, deixar Maya matá-lo. Maya logo provaria seu valor ao Fisk quando, durante uma das suas operações, ela enfrentou o próprio Demolidor. Maya acabou sendo derrotada, mas conseguiu bater de frente com o herói. Isso fez Fisk reconhecer ainda mais o seu valor, tornando Maya uma das suas principais subordinadas. E como agora ele tinha a total lealdade de Maya, ele fez dela a nova líder da Gangue do Agasalho. 5 anos depois do estalar de dedos do Thanos, o Blip chegou ao fim quando os Vingadores conseguiram recuperar temporariamente as Joias do Infinito e trazer todos os que foram blipados de volta. Mas quando esse fenômeno aconteceu, o império criminoso do Rei do Crime já estava totalmente reestabelecido. Pouco tempo depois, as coisas voltam a ficar complicadas quando, na época de Natal, Fisk descobre que um empresário chamado Armand Duquesne descobriu sobre
envolvimento de Eleanor Bishop com ele. Como resultado, Fisk ordena que Eleanor matasse Armand e incriminasse o seu noivo, o sobrinho de Armand, Jack Duquesne. Mas não era só isso. Ao mesmo tempo que isso acontecia, o traje e equipamentos do Ronin foram revelados em um leilão, fazendo Maya mobilizar a gangue do agasalho atrás desses itens, na esperança de encontrar o Ronin e finalmente ter a vingança pela morte de William Lopes. Coincidentemente, Clint Barton, o ex-vingador Gavião Arqueiro, estava na cidade e ficou sabendo desses eventos, começando assim a se mobilizar. Essa sequência de acontecimentos fazem o Gavião Arqueiro se aliar com a filha de Eleanor, Kate Bishop, e os dois eventualmente traçaram todos esses acontecimentos ao próprio Wilson Fisk. Ao descobrir que o Gavião Arqueiro está no seu encalço, Fisk ordena que Eleanor se livrasse dele, o que fez Eleanor contatar Valentina Allegra de Fontaine, que por sua vez enviou Yelena Belova para matar Clint Barton. Com Kate perto de descobrir a sua relação com o rei do crime, Eleanor decide pôr um fim à sua associação com Fisk, afirmando que já pagou tudo o que o seu falecido marido devia. Como resultado, Fisk começa a planejar se livrar de Eleanor Bishop. Ao mesmo tempo, os eventos envolvendo o Ronin fizeram Maya iniciar uma verdadeira caçada ao Clint Barton e Kate Bishop, e eventualmente ficar mais perto de descobrir a verdade por trás da morte do seu pai. E Fisk teme perder a lealdade dela por conta disso. Sendo assim, Fisk retoma o comando da gangue do agasalho e manda todos irem atrás de Eleanor para matá-la, enquanto Helena continuava caçando o Gavião Arqueiro. Isso resulta em uma luta entre o rei do crime e Kate Bishop, que foi ao resgate da sua mãe. Fisk enfrenta Kate, resistindo a todos os ataques da jovem heroína graças à sua força e grande resistência. Mas se aproveitando do rei do crime a estar subestimando, Kate consegue realizar um ataque surpresa, eletrocutando Fisk e o derrubando, vencendo a luta. Fisk consegue se recuperar e escapar do local antes da polícia chegar, mas na sua fuga ele é confrontado por Maya Lopes. O rei do crime não sabia, mas o Ronin era o próprio Clint Barton, e no seu último confronto com a Maya, Clint contou para ela a verdade sobre o envolvimento do Fisk na morte do seu pai. Sendo assim, agora Maya estava ali em busca de vingança contra o seu antigo padrinho, e dessa forma, Maya atira no rosto de Fisk, supostamente matando o rei do crime. Mas Fisk sobreviveu. O tiro pegou de raspão na região do seu olho, deixando uma cicatriz, sequelas e quase cegando o olho esquerdo do rei do crime. Fisk ficou em coma por meses, enquanto rumores sobre a sua morte se espalharam, e um preço pela cabeça de Maya Lopes foi dado. 5 meses depois, Fisk finalmente despertou, descobrindo assim que Maya voltou para sua terra natal, na cidade de Tamaha, em Oklahoma. Mas a influência de Fisk já chegou até lá, inclusive com o tio de Maya, o irmão de William, Henry Lopes, também sendo subordinado de Fisk. Maya estava começando uma campanha para sabotar os negócios do rei do crime e se tornar ela própria a rainha do crime. Mas apesar de tudo, Fisk ainda tinha apego por Maya e estava disposto a perdoá-la e convencer ela a voltar para o seu lado. Ele impede os seus subordinados de matarem Maya e vai ele próprio até Tamaha para tentar convencer Maya a voltar para sua organização. Mas ela se recusa, deixando Fisk furioso. Durante um festival dos nativos Choctaw, que era o povo da Maya, Fisk sequestra a prima e a avó de Maya em retaliação por sua traição, mas o rei do crime é pego de surpresa quando Maya revela ter poderes. Nesse meio tempo, Maya descobriu ter o poder de ecoar as habilidades das suas ancestrais, se tornando assim a Echo. E com esses poderes, Echo e sua família derrotam os capangas do rei do crime. Fora isso, Maya usa seus novos poderes no próprio Fisk, fazendo ele reviver o maior trauma da sua vida, que é ouvir o pai abusando da sua mãe. Maya buscava curar Fisk dos seus traumas, provavelmente na tentativa de fazer ele se tornar um homem melhor, mas ela não consegue. Um abalado e furioso, o rei do crime se liberta dos poderes da Echo e bate em retirada, retornando a Nova York. Uma vez de volta, Fisk vê na TV a notícia sobre as eleições a prefeito de Nova York e sobre a situação frágil que a cidade estava, o que despertou o seu interesse. E isso nos leva aos eventos de Demolidor Renascido, com o rei do crime se tornando o prefeito de Nova York e declarando a sua caçada aos vigilantes. E essa foi a trajetória completa do rei do crime até Demolidor Renascido. Você lembrava de tudo que eu contei aqui? Não sabia de alguma coisa? Ou sabia, mas esqueceu e agora relembrou? Comente aqui e me diga até onde você conhecia a trajetória do rei do crime dentro do MCU. E novamente, se você gostou desse formato e quer ver mais, comente aqui quais personagens eu poderia trazer para fazer uma trajetória completa nesse mesmo formato. Quem sabe os personagens dos Thunderbolts, ou talvez algum personagem da DC, comente aqui que eu vou estudar a possibilidade e se der, eu trago com o maior prazer, beleza? E novamente, não se esqueça, se inscreva no canal se você ainda não fez, ativa o sininho das notificações, dá um like para ajudar, se estiver vendo pelo celular, dá um hype aí para ajudar esse vídeo a alcançar mais pessoas, me siga nas redes sociais, eu acho que eu já pedi isso, e me siga também nos meus outros projetos, como por exemplo, o meu canal principal, o Z Games, valeu? Então, valeu galera, até a próxima,
e fica na paz.